Bom Bom dia, dia. bom dia a todos. Leonor, Bom dia. bom dia. Eu gostaria de ver como que nós vamos fazer a apresentação. Você vai apresentar todos e depois discute individual? Ou, ou já apresenta e já vai discutindo? Como eu estava a pensar apresentar, começar por apresentar um bocadinho todos os oradores, não é? Que vão estar na sessão. Começava depois, apresentava o primeiro tema, víamos esse tema e discutíamos um bocadinho. Entendi. Aí depois apresentava o outro e discutia um pouquinho. Entendi. Sim. Um de Como, cada no vez. fundo, aquele modelo mais tradicional em que temos 8 minutos de apresentação, depois dá para discutir durante mais ou menos 10 minutos, porque como são só 3, temos um bocadinho mais de tempo, e depois no final, se ainda houver mais dúvidas e fazer um bocadinho a relação entre todos os trabalhos, embora sejam muito diferentes estes trabalhos. Todos os trabalhos desta sessão são muito diferentes. Então, combinado, então. Então, eu apresento o primeiro, discute, depois o segundo, discute, terceiro, discute, depois a discussão geral. É você que vai fazer a apresentação? Não, a apresentação é o moderador. A apresentação Faço eu. dos autores, o nome dos artigos, autores. Aí depois eu começo a apresentar os vídeos Eu não tenho e o fazer os nome dos comentários. autores. Eu Se tenho os quiser, artigos, mas tenho os artigos em anónimo. se quiser, eu posso fazer a apresentação. Eu tenho o nome dos autores aqui. O nome dos autores e dos artigos. Ok? Ok, então, se eu agradecia, porque eu tenho os artigos que me enviaram, vêm em anónimo, eu não tenho o nome dos autores, mas também posso ver na programação, também está, não é? Você que sabe, pode ficar à vontade. Eu tenho todos os autores aqui comigo. Ok, então você faz a apresentação, Karina, e Combinado. eu vou fazendo, eu vou tanto depois para fazer mais a moderação, para fazer o comentário e para conduzir a discussão. Tá bom? Combinado. Combinado. Já ainda falta chegar um. São 3. Quem já chegou? Deixa eu ver aqui. A Cristina, eu trabalho 17h54, já tá aí. A E Cristina. deixa eu Fala, ver. Cristina, olá. Falta do artigo 1918, a A, relação entre renda e bem-estar. Alguém chegou? a Cristina, qual é o seu trabalho, Cristina? Olá, meu Olá. trabalho é the effect of the conflict of meat consumption. The effect of normative The conflict. Reducing I Effect don't, of Social Norms. não me acordo, desculpa, não me lembro o nome que está nesse, mas é o segundo trabalho, perdão. Sim, The Reducing Effect of Social Norms, Conflict and Exatamente. Information. É que na tese está o título, Intention. e esse é um paper da tese, então já não me lembro. Eu sei que tem normas sociais e carne e consumo. Como a Muito gente bem. escreveu. Bom, e já está em inglês, já está bom para depois publicar. Sim, dá um pouquinho mais de esforço para escrever, mas depois a gente Mas só depois é melhor. revisar, né? Sim. E a Cristina fez o seu doutorado aí em São Paulo? Não, o meu doutorado é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, que é o estado mais ao sul do Brasil. Ah, muito bem. Defendi essa semana, defendi segunda-feira meu doutorado. Ah, muito bem. E minha orientadora, a professora Márcia. Tudo bem, Márcia? Bom dia, bom dia. E correu Obrigada. bem? Bom dia. Tudo ótimo, obrigada. Estou aqui assistindo. Defendeu agora, fresquinha, doutora fresca no grupo. Muito bem. Foi bom, agora já está, agora vai ter aí, não tem nada para fazer. Sempre tem, faz parte de um projeto também. Nesse momento eu estou aqui em Bruxelas, a Cristina está na Espanha, casualmente, então ainda temos mais a coletar, mais dados e tudo mais. Então, Está em Espanha, a Cristina?
Está. Sim, estou na Espanha. Muito bem, eu estou em Portugal. Portugal, maravilha. Muito bom. Temos uma sessão muito internacional. Isso mesmo. Verdade. Mas eu gostei muito do seu trabalho, gostei muito de ler, é muito interessante. Muito obrigada. Ele é como eu te falei, ele é o terceiro paper, né? A gente fez uma pesquisa multimétodo, tem uma etapa qualitativa antes, e aí depois testamos, né, em termos de vida real, vamos dizer assim, experimento. E agora a nossa ideia é fazer outras coletas para ver se confirmamos o resultado, enfim, mas parece interessante assim o que aponta, né? Muito interessante, se quiser combinar alguma coisa, e se quiserem pensar num trabalho conjunto aqui com Portugal, eu acho que era muito interessante e podia-se ter uma perspectiva mais pronto, de comparação mais internacional, não é? Sim, seria bem interessante a gente ter outros contextos, porque onde nós aplicamos foi no sul do Brasil, que tem uma cultura muito forte de criação de gado e de consumo de carne. Então, seria interessante ver em outros países ou regiões onde talvez não tenha tanto um entorno cultural tão marcado, né? Ou que tenha políticas públicas ou assim uma mobilização social mais Em forte. Portugal, também tradicionalmente, também há muito consumo de carne de vaca, não é? E também aqui na zona do Alentejo, bem, no Alentejo e também no norte, interior, há parte de criação de gado em extensivo, em regime extensivo. Sim. E pronto, sempre fez parte da nossa dieta, não é? Sempre foi uma carne que fez parte da dieta. Mas agora há de facto uma alteração muito grande nos mais jovens e com o veganismo, o vegetarianismo, mais até o veganismo agora, não é? Portanto, e com também também houve aqui algumas coisas por causa da produção dos gases de efeito de estufa, com os arrotos Sim. do gado bovino, Drogados, um bocadinho, Não, um bocadinho excessivo, pronto, mas há um bocadinho essas duas tendências contraditórias, não é? Por um muito lado a obrigada, Leonor. tradição, mas ainda, É um ótimo comentário. Muito obrigada pela tua oferta. Com certeza nós vamos te procurar. Inclusive aqui na Universidade de Ghent, estava discutindo com alguns colegas, né, a coleta, e a primeira sugestão deles foi exatamente fazer uma coleta inicial em Portugal. Né? A gente pensou bom realmente em estender. Porque eles, olha, culturalmente é interessante, assim, tu tem uma justificativa também. Né? E principalmente agora que tu comentou o Alentejo, se não me engano, vocês têm também certificações, né, específicas do gado na região, temos sim. etc. Então é muito interessante. Acho que te agradecemos. Nós temos um colega brasileiro que mora aí há muito tempo na Nova de Lisboa, que também é um parceiro nosso em outros projetos, mas será um grande prazer poder compartilhar contigo. O Diego. O Diego, sim, conheço muito bem. Isso, Diego é muito querido, muito parceiro nosso. Também trabalho umas vezes com o Diego, porque nós convidamos muito para fazer a arguência das teses. Isso, ou vem cá tá ele, ótimo. Então, já temos uma rede aí formada. Excelente. Era bom, podíamos combinar com o Diego Vamos sim. e fazer. Eu acho que aí conseguia-se ter um bom número, né? um bom número, usando sim. as redes de vocês, né? Assim, basicamente o experimento está montado. Nós pensamos em adicionar algumas escalas, mas enfim, a gente pode discutir depois, né? Em função da sessão, mas nós temos bom. algumas ideias, podemos compartilhar com vocês também de
de inclusão de outras escalas, enfim. Eu vou pôr aqui no chat o meu e-mail. Isso, está para ótimo. Colocamos Mas, bom, o nosso Diego, também. se também tem o Diego já, Sim. o Diego depois também tem o meu e-mail. Perfeito, Leandro. Boa tarde. Portugal é pequenino. Toda a gente Pequena, sabe. né? O mundo é uma ervilha, né? Na verdade, nós sempre dizemos isso. Excelente, eu vou anotar aqui, Leandro. Mas eu também pensei que era bom Portugal porque o instrumento está construído em português. Exato. E, portanto, aí também Exato. havia essa vantagem, não é? Claro, já facilita. Pode ter que haver uma adaptação pequena por causa da forma como as coisas, como as frases são construídas, um bocadinho, da forma de falar, mas não era uma adaptação grande, não é? Exato. Perfeito. Mas... Eu também vou botar meu e-mail aqui. Isso. Já nem sei, .com, né? Ok. Vou botar o Gmail também, que é sempre bom. Eu vou já apontar aqui. Ótimo, também. Ops, o Márcio com uma dúvida, uma vírgula, mas é um ponto, tá? A Márcia pôs uma vírgula, mas é um ponto, não é? Ponto. Eu quero ver se eu faço o cálculo das amostras, Márcia, e vejo isso. Mas ontem eu passei deitada, né? Assim, a gente depende, dá uma... Pessoa esgotada, né? Parece que abre a panela de pressão, né? E a gente vai... É isso mesmo. Então, pouco a pouco, vou voltando à vida. É isso aí. Mas é muito bom. Assim, a minha impressão, né? Não sei se a Leonor tem a mesma, mas depois que a gente é mordido, né, pelo bichinho da academia de pesquisa, nunca mais tu consegue sair. Depois tu vai querer fazer um pós-doc, depois, né, tu já é do meio acadêmico, mas assim, a busca por outros projetos, outras pesquisas, aí ela só te estimula, né, a fazer muito mais. Bom. Assim. Sofremos assim em termos de remuneração, né? Enfim, muitas vezes valorização da educação, principalmente para o momento que o Brasil vive, mas por outro lado te dá muita liberdade também, né? De temas, de pesquisar, enfim, aquilo que é relevante, aquilo que importa, Sim. a forma como tu quer. Então isso eu acho muito bom, né? Não depender de um cartão a parte pontos. financeira é a pior. Mas depois tudo o resto compensa. Com certeza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Márcia. dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Eu estou passando aqui para agradecer a parceria, professora. Nada a agradecer, Nelson. Agradecer. Vê se para o ano eu vou aí. Ótimo. Eu estava conversando agora, estava conversando com a Andressa agora, na outra sala, que realmente não vou poder ficar porque eu vou para outra sessão, mas justamente isso. Eu espero que próximo ano a gente se encontre, né, presencialmente. Tá? Márcia estava no Nampalh, se encontrou no último Nampalh, né, junto com a Solange, conversou um pouco mais, mas conversar um pouco mais aí presencialmente. Então, na verdade, eu entrei só para agradecer, não vou atrapalhar de nada, porque estava quase começando. Parabenizar vocês Obrigado por enviar para o nosso tema. Muito obrigado mais uma vez aí. E parabenizar os autores e desejar sucesso aí na sessão, ok? Obrigado, professora Leonor, Cristina, Karina e Márcia aí pela parceria de sempre. Sucesso para você. Obrigada. Bom evento. Obrigada, Nelson. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa nova sessão do SEMIAD 2022. Gostaria de agradecer a presença da Cristiana, da Leonora, da Márcia. E como já deu 8h30, apesar dos autores do artigo não aparecerem no artigo, então vamos já começar.
e se porventura eles chegarem depois, né, então nós apresentamos também, né, a discussão e o trabalho deles. E então, vamos começar a apresentação dos Karina, trabalhos. Isso. Karina, desculpa interromper. Podemos esperar 5 minutos porque no fundo só está aqui um paper, não é? Uhum. Se calhar esperar mais 5 minutos pode ser que os dos outros papers cheguem. Aguardar Isso. 5 minutos. Como nós temos tempo, a nossa sessão só tem 3 papers. Tá, vamos esperar um pouquinho, porque a orientação é que eles começam às 8h30, mas vamos esperar mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, eu acho. 5 minutinhos. Interessante. Não é? Sim, Porque é que às vezes, como iniciou hoje, né? Teve umas atividades anteriores, mas iniciou hoje. Acho que o pessoal está se encontrar o familiarizando link, com né? acesso. Conectar. é o primeiro dia. Alguns A gente podem. está um pouco mais adiantada na hora, né? Que a gente Já deu deu para do almoço aqui, tomar né? café. É que nós vimos da Europa, está tudo já no outro fuso, está tudo já mais Exatamente. acordado. Já estão mais acordados, Mas pelo menos essa diferença agora de 4 horas fica melhor, né? Para a gente. Ficou assim, melhor. Porque senão era muito, mesmo na hora do almoço. Pega a hora do almoço, mas, nossa, em relação a outras atividades, as 5 horas ficam muito ruíssimas, né? difícil. Mas o Brasil, eu lembro, não faz mais horário de verão, né? Porque eu lembro que tinha uma época, quando eu morei na Dinamarca, a gente ficava com 3 horas de diferença, né? Porque aí a gente, o Brasil baixava e aqui voltava ao normal, então a gente tinha um período curto com 3 horas, que era bem bom, mas agora eu acho que o Brasil não faz mais, se não me engano. Eu estou com 3 horas agora. Aqui, Claro, Portugal tem 1 hora de diferença, Portugal, isso mesmo. Portugal mudou, tem mais uma daqui. Portugal mudou agora, estávamos com 4, isso. agora mudou, ficou com 3. A gente estava com... O Brasil não tem mais, depois que o Bolsonaro entrou, ele tirou o horário de verão. Vamos ver agora se volta ou não. Pois é. Em princípio, tinha um impacto, né, na conta, não era algo... Aqui na Europa também não é assim, algo tão... né, de uma significância tão grande, mas hoje em dia, com o preço da energia que vai ser, qualquer percentual a menos aí vai fazer uma diferença grande no bolso, né? Impressionante. E como estão as coisas aí? Está tudo muito... Está calmo Muito já? caro. Ou... Não, eu estou na Bélgica agora. Você está na Bélgica. Mas não sei como é que está no Brasil. Talvez a Karina, as notícias elas chegam meio cortadas aqui, né? A gente fica sem... As coisas estão caras, sim. Tá difícil. Tá uma confusão cara, agora, por causa da questão da política, né? Nossa, tá uma confusão muito grande. Eu estava vendo as manifestações em frente a quartel, etc. Enfim, vamos ver como é que ficam as coisas. Mas, enfim, vai se acomodando, né? Eu acho que o Márcio já chegou. Márcio, bom dia. Acabou de chegar mais um. Opa, bom dia, tudo bem? Como é que são vocês? Bom dia. Bom dia. Pronto, estou aqui. Estou só esperando aqui o Luiz, que vai fazer a apresentação. Tá? Já conversei aqui com ele. Ele está com dificuldade de entrar no Zoom. O link que apareceu para a gente era um outro. Eu tive que passar agora para ele um outro link. Mas eu acho que vai dar certo agora. Aguarda mais um minutinho, tá? Eu estou aqui com ele aqui online. Tá bom. Só um minutinho. Ele entrou, conectou pelo SEMEAD? Isso. O link na programação completa aparecia um outro para mim. Bom, eu entrei pelo SEMEAD, eu conectei e entrei pela sessão, talvez seja isso. Tá bem. Eventualmente tem algum erro ali, não. Isso. Mas já passei o link aqui, tá? Só um minutinho. Tá ótimo. Mas, Cristina e Leonora, vocês notam também as diferenças de preço aqui está bem, bem caro, hein? Assim, a gente nota a cada semana a mudança de preço. E agora, na semana passada, eram férias escolares aqui, e a gente foi para a região da Bretanha ali, e tudo, e até a França está me parecendo mais barato que Bruxelas. Chega aqui, está tudo caríssimo, caríssimo. Aqui está tudo também, a inflação está muito alta. Muito alta. Bem, o combustível,
o diesel, que era o mais barato, a gasolina era mais cara que o diesel, agora está o diesel mais caro que a gasolina. Inverteu, né? Ah, sim, sim. E é muito caro, em Portugal é muito caro, tem muito imposto no combustível. No combustível, né? Bom dia, Luiz. Bom Tudo bem? dia. E aí, Luiz, tudo bem? Olá, Luiz. De compartilhar seu áudio, senão não vai dar. Sejam todos Tá muito bem. bem-vindos a essa sessão do SEMIAD, o SEMIAD 2022. Vamos dar início agora à sessão de apresentações, depois ao debate, à discussão. E eu vou apresentar rapidinho agora os artigos e os autores, e depois nós já passamos para a apresentação, conforme a sugestão da professora Leonor. Vamos apresentar um artigo de cada vez, então vai ser a primeira apresentação, depois a discussão, e depois uma discussão geral de todos os artigos, né? Então, o primeiro artigo é o impacto causal do plano de mídia integrado no contexto imobiliário, dos autores Gabriel Gomes Ferreira, Karina Munari Pagan. O segundo artigo é a relação entre renda e bem-estar na perspectiva da teoria das capacidades e efetividade, com os autores Luiz Alves da Silva Cruz Neto, Caio Vitor de Paula Souza, Tiago Mateus de Paula, Verônica Penalosa, Márcio de Oliveira Mota, e o terceiro artigo, The Reduction Effect of Social Norms, Conflict on Meat Consumption Intention of Meat Eaters, dos autores Cristina Osterman, Laís Trevisan, Lucimar Pereira, Leonardo Nicalou e Márcia Dutra Barcelos. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou fazer vai ser realizada a apresentação do primeiro artigo e depois os comentários, discussão. Então, vamos lá. Só me avisem se vocês estiverem conseguindo ver a tela. Sim, estamos vendo. Estamos vendo, mas não estamos ouvindo. Tinha que compartilhar embaixo, tem uma opção. Tem que compartilhar o som. Tem que pôr nas definições, Karina. Um minutinho. Tá bom. Vê agora. Estão conseguindo Não. ouvir? Não? Não. Tem que ir no microfone, acho eu, que é configurações de áudio. E depois é conectar áudio do computador. Uhum. Ou compartilhar áudio. Já não sei. Um minutinho. Como que é? Aqui. Uhum. Aqui. Uhum. Então, mesmo na pandemia, é um mercado que ainda cresce em relação... Conseguem ouvir agora? Agora sim, agora sim. Aí, então vamos lá. Vou apresentar o trabalho desenvolvido junto com o aluno Gabriel Gomes Ferreira, e o trabalho é intitulado como Impacto Causal do Plano de Mídia Integrado no Contexto Imobiliário. Então, contextualizando um pouquinho, o mercado imobiliário brasileiro ele é bastante burocratizado e desfragmentado. Mesmo na pandemia, é um mercado que ainda cresce. Em relação à compra e venda, houve um aumento de 0,14% nos últimos 12 meses no Brasil, sendo 2,23% só em São Paulo. Em relação à locação, houve um aumento de 5,03% nos últimos 12 meses no Brasil, sendo 7,93% em São Paulo. E em 2020, houve um aumento de vendas de mais de 185 mil unidades de imóveis residenciais novos, apresentando um aumento de 9,8% no aumento comparado em 2019. Né? Então, dado esse crescimento do mercado imobiliário, como entender o crescimento em um mercado tão desfragmentado, né? Questões relacionadas à tecnologia, né, que levam para novos canais de mídia, e também entender essas diferentes exposições das mídias simultaneamente, né, e a alta complexidade do mídias,
do canal offline e online, né? E isso impossibilita de usar testes controlados. Então, essa pesquisa, né, ela tem como método utilizar um modelo baseado em estrutura bayesiana para medir o impacto causal de um plano de mídia integrado, né? Então, modelo de estatística bayesiana é baseado no Brown et al. Né? Então, o que a metodologia consiste? O que consiste essa metodologia? Consiste na utilização de séries temporais com regressores que têm capacidade de analisar variáveis como a sazonalidade, tendência, investimentos de diferentes canais de mídia. E com isso, né, pode ser feita uma seleção de variáveis realmente relevante para o negócio e, através de um processo de predição, identificar se houve ou não incremento das campanhas no plano de mídias integrados em relação às variáveis de interesse. O problema da pesquisa, né, consiste em entender como medir o efeito e descrever o fenômeno causal de uma ação de marketing com plano de mídia integrado no total de contratos assinados de uma marca de ramo imobiliário sobre essa marca de ramo imobiliário. Ela aposta em tecnologia para desburocratizar o mercado imobiliário, apresenta grandes aportes de investimento e tem um crescimento exponencial. Sobre a base de dados analisadas, né? Então, houve 642 observações de granularidade diárias, sendo 8 variáveis explicativas. Em relação ao tipo das variáveis, né? Foram analisados investimentos em canais diretos, seja do Google, Facebook, Criteo, investimentos em canais offline, jornais, revistas de bairro of home. E em relação à campanha, 49 dias de campanhas, crescimentos no número de contratos e durante todo o período da campanha os investimentos não foram constantes, né? Então, aqui mostra um pouquinho da análise descritiva, né? Só comentando um pouquinho do período inicial, foram 200 primeiros dias entre os pontos 1 e 200, o período pré-campanha foi de 392 dias entre os pontos 201 e 592, e o período de campanha, que foram de 49 dias entre os pontos 593 e 642. Aqui mostra um pouquinho da estatística descritiva encontrada, né? Então, em relação às variáveis, investimento em mídia 2, 3, 4, tem investimento em mídia 8, a média do período inicial, a média do período pré-campanha e a média do período da campanha, conforme foi mencionado anteriormente. Em relação aos resultados, né, então, foi analisado 2 abordagens. Na primeira abordagem, foi utilizada a metodologia de impacto causal sobre uma visão autorregressiva, ou seja, não foi utilizado os valores investidos na mídias. Do lado direito, pode ser encontrado os gráficos verificados na pesquisa, do lado esquerdo os valores, né? Então, houve 237,84 valor médio diário real, 191,84 valor médio diário esperado, 46 diferença média diária, 11,89 mil da soma acumulada real, 9,59 mil da soma acumulada esperada e 24% no aumento relativo, né? Intervalo de confiança de 40% a 77%. O p-valor de 0,281. E com a metodologia dos regressores, né? A segunda abordagem foi a utilização de metodologias de impacto causal com regressores, ou seja, foram utilizados valores investidos em mídias que foram selecionados de acordo com a relevância. A relevância é definida como a probabilidade de inclusão, que através da técnica Speak-Slab, utiliza-se uma abordagem bayesiana para estimular a probabilidade da variável contribuir com o modelo ou não. E aqui apresenta os resultados encontrados, né? Então, na segunda abordagem foi utilizada essa metodologia do impacto causal com regressores, ou seja, foi utilizados valores investidos na mídia que foram selecionados de acordo com a relevância. E do lado esquerdo aqui, direito, os gráficos. Em relação aos resultados, 237,84 do valor médio diário real, 128,38 valor médio diário esperado, 109,46 na diferença média diária, 11,89 mil na soma acumulada real, 6,42 mil na soma acumulada esperada, 85% no aumento relativo e um p-valor de 0,254. Como conclusão, do modelo
regressivo. Não houve diferença significativa ao nível de significância de 5%. Portanto, não podemos afirmar nada sobre a contribuição do plano de mídia para o número de contratos, apesar do aumento descritivo de 24% no modelo com regressores. Também não houve diferença significativa ao nível de 5%, apesar do aumento descritivo de 85%. Então, pode-se notar também intervalos de confianças mais amplos para o modelo de regressores, justificado pelo aumento da variabilidade com a inclusão da variável x1. Em relação às considerações finais, por ser uma campanha muito ampla, talvez outros indicadores relacionados ao topo de funil tenham sofrido flutuações mais significativas. Outra hipótese pode ser que o período da campanha não tenha sido longo o suficiente para avaliar o plano de mídia, uma vez que a janela de conversão de um imóvel tende a ser um grande período. Sugestão de estudos futuro é a análise de métricas mais sensíveis ao propósito e canais do plano de mídia integrada e um período maior de análise. E aqui eu deixo um pouquinho das referências utilizadas, tanto no artigo quanto na apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo. É um setor, de facto, muito importante, o setor do imobiliário, e que tem tido grandes alterações. Então, aqui em Portugal, é um setor que está com um dinamismo muito grande e com um crescimento e uma valorização e um aumento da complexidade do número de operadores, da forma de fazer negócio. É um setor em que está a aumentar a transparência, os intervenientes. Portanto, é de facto uma área onde fazia falta mais investigação, e um setor que não sei porquê tinha sido um bocadinho, parece que esquecido, pelo menos nesta abordagem mais na área do marketing. Também gostei muito da utilização da metodologia. É bom para estudar, de facto, tentar identificar tendências, tentar analisar impactos, medir a efetividade, principalmente na área do marketing e das ações de marketing e das ações nos mídia, que muitas vezes há algum preconceito de que será que tem impacto, será que são que vale a pena fazer os investimentos, e é bom haver formas de conseguir medir. No entanto, no seu estudo, não foi possível confirmar as hipóteses. Ou seja, a metodologia não mostrou a capacidade para conseguir avaliar o impacto causal do plano de mídia integrado. Mas em estudos anteriores, como refere, a metodologia tinha sido adequada e tinha permitido chegar a resultados e tinha sido útil para conseguir medir essa efetividade. Será que foi por estarmos a estudar uma ação integrada com vários investimentos? Tem a ver com a escolha das métricas? A Karina ainda aponta também a hipótese de que o setor do imobiliário, de facto, são decisões de compra grandes e que de moradas complexas, não é? E com elevado nível de envolvimento, e que, portanto, muitas vezes uma ação não tem impacto imediato, tem impacto no número de contratos, não é? Pode ter impacto nas pesquisas, pode ter impacto na procura de informação, mas se calhar logo nos contratos é preciso mais tempo, como afirma nas suas considerações finais. Eu gostava um bocadinho que discutisse aqui um bocadinho estas coisas. Também não sei, vou passar também a palavra aos outros
conferencistas, para se têm alguma dúvida, alguma coisa que gostassem de discutir com a Karina. Isso, eu só queria fazer uma observação. Isso, uma das limitações, né, justamente do motivo de não verificar essa discrepância, pode ser de acordo com as mídias integradas, né, analisou essa questão, mas também o período temporal. Então, o que sugestões de estudos futuros? Analisar essa questão temporal, período de tempo maior, quem sabe, 10 anos, 20 anos, fazer uma análise temporal. E também verificar outras questões, né, de sistemas integrados. E eu só queria fazer uma observação. Esse trabalho, né, ele foi do meu aluno do MBA, do Gabriel Gomes, então ele fez durante o período de MBA. Claro que futuramente ele vai ser melhorado, a análise vai ser estendida, né? Então é uma questão mais de uma ideia, né? Para futuramente, no mestrado, doutorado, dar continuidade, fazer algo mais robusto. Inclusive, né, a estatística que ele aplica, o modelo Bayesiano, é uma estatística, assim, comparado com as outras, avançadas. E, assim, tem questões para serem estudadas, inclusive a questão de envolvimento, também a questão de outros moderadores que serão estudados futuramente. Mas no geral foi um resultado assim bem interessante, né, de ser observado. Não, bem interessante mesmo. Eu acho uma metodologia interessante e acho que é bom, e de facto é uma área onde não há quase nada, e era bom depois conseguir tirar, quer para a academia, quer para os gestores, de poder tirar um conjunto de recomendações, e portanto é importante continuar a estudar este assunto. Parece-me que sim. E ver como é que pode ser melhorado, efetivamente. Não sei se os outros... Cristina, Luís... Oi, não, tudo bem? Parabéns aí, Karina, pela apresentação. Eu daria apenas como sugestão, normalmente, tá? Quando a gente usa algum tipo de modelo, como, por exemplo, redes bayesianas ou outro modelo de classificação, regressão, a gente normalmente trabalha com um comitê de classificação. Então, assim, o modelo de Bayes, ele é um modelo que ele requer não só o uso de única implementação, mas, por exemplo, hoje nós temos diversas formas, tá? De você trabalhar. Então, você poderia trabalhar com, de repente, sei lá, mais alguns 5 ou 7 modelos e tentar encontrar, por exemplo, algum tipo de padrão por outros modelos. Então, hoje, por exemplo, tanto o pacote R, como o próprio pacote já de empresas como SAS, o próprio SPSS da IBM, eles trazem, tá, diversas outras formas de você trabalhar. E você poder aplicar as mesmas variáveis independentes com a tua variável dependente e tentar encontrar, por exemplo, algum tipo de resultado um pouco diferente. E tentar, obviamente, ver se outro modelo ele consegue ter ou não significância estatística. É muito comum, tá, em modelo de classificação, regressão, a gente trabalhar com diversas outras técnicas. Então, essa seria a sugestão que eu daria para você. E, de repente, você pode até, obviamente, ter resultados que, enfim, sejam mais próximos, tá, do que você deseja encontrar. Tá certo? Uma sugestão. Muito obrigada pela sugestão. Nós vamos implementar também futuramente, vamos dar continuidade a esse estudo, implementar mais modelos. Ainda ele está na fase inicial, mas assim vai ser melhorado e ainda vai continuar sendo estudado. Muito obrigada pelo contributo. Eu acho que é de facto uma boa ideia tentar utilizar os outros modelos para tentar encontrar então onde é que qual é que melhor explica a realidade, não é? No fundo, qual é que tem melhor valor explicativo? E se de fato tem, né? E se de fato tem modelo explicativo, né? Ou seja, de repente você pode de fato não ter. E aí você teria que partir para uma outra opção, tá bom? Sim. Ou outra variável, pode ser necessário poder continuar a trabalhar no mesmo setor, mas não ser o contrato, de facto,
a variável dependente que deva ser estudada. Mas se calhar o contacto do mediador ou assim, não sei. É uma ideia de pensar em outras variáveis e eu acho que no seu trabalho, Karina, já nas pistas de investigação futura já fala um bocadinho disso, da hipótese de outras variáveis. Isso mesmo, né? Então, essa primeira pesquisa, né? Vão surgir outras pesquisas. Nós apresentamos, eu e Gabriel apresentamos também sugestões de estudos futuros, né? Que podem ser feitos, mas nesse momento nós achamos importante focar nessas variáveis que foram estudadas, e futuramente também vamos mostrar o efeito dessas outras variáveis. Ok. Não sei, Cristina, Márcia, quer dar algum contributo? Não, da minha parte só, eu também acho muito interessante o estudo do mercado imobiliário, e ele tem passado na Europa por uma mudança bem grande, né, depois da pandemia. Então também talvez fazer coleta no Brasil, mas em outro mercado, talvez ter um modelo, se como a dinâmica é diferente, aqui existe uma demanda muito maior que a oferta, tu vai ter um outro cenário de análise, né? Que também seria enriquecedor depois como vocês vão fazer outros testes com esse, depois, se vocês acharem um modelo explicativo, talvez testar esse modelo ou explorar também outros mercados que têm um perfil diferente, mas realmente me parece um mercado pouco explorado, assim, trabalhar com dados com dados de grande volume também, e com startup, não chega a ser uma startup, mas com novos negócios, né? Também me parece muito interessante, assim, porque une inovação e marketing, tem várias questões aí também que se pode ser discutidas, que podem explicar não só a questão do método, mas tu está trabalhando com um negócio que ele tem, pelo que eu entendi, né, ele tem um perfil um pouco diferente das imobiliárias, vamos dizer, tradicionais, né? Então isso também pode impactar em alguma questão, enfim. Mas parabéns e boas futuras coletas. Obrigada, Cristina. Obrigada pelas sugestões, obrigada pelos comentários. E tanto os comentários da professora Leonor, seus comentários do professor Márcio, eles serão implementados em estudos futuros. Muito bom. Eu, então, se considerarem bem, como já passou o nosso tempo agora da discussão, partia para a próxima apresentação e vamos fazendo assim. Depois discutimos um bocadinho e depois no final vai sobrar tempo para continuarmos todos ainda a discutir mais e a conversar sobre tudo o que quisermos. Está agora combinado. Vou fazer o compartilhamento da segunda apresentação agora. Só depois me avisem se vocês estão conseguindo ouvir o áudio. Tá bom. Olá, sou o Luiz Alves e vou apresentar o trabalho denominado A Relação entre a Renda Estão conseguindo ouvir? Tá muito baixinho, mas estamos ouvindo. Está nas perspectivas da teoria das capacidades e efetividades. Esse estudo foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores pertencente à Universidade Estadual do Ceará, do qual faço parte da autoria. Nosso estudo utilizou como abordagem a teoria desenvolvida pelo filósofo e economista Amartya Sen, em que ele entende o bem-estar de uma forma que vai além de uma visão puramente utilitarista, entendendo o bem-estar como um desenvolvimento da pessoa, né, em que ela utiliza as oportunidades, né, que ela tem ao seu redor para conseguir, né, alcançar o estilo de vida desejado. Baseado nisso, a gente fazendo uma análise em cima dos estudos que utilizam a abordagem de Amartya Sen, a maioria pega essa oportunidade mais em questões objetivas, né?
como de acesso à água, à energia, à moradia, e esquece outros fatores mais subjetivos que também faz parte da teoria. Além do mais, esses estudos focam somente na questão do bem-estar. Aqui a gente vai criar um modelo comparativo, pois nós entendemos que bem-estar e mal-estar não fazem parte de um contínuo, né? Onde a presença de um significa a ausência do outro e assim sucessivamente. Certo? Então, o objetivo desse estudo é analisar a relação entre renda e bem-estar e mal-estar, né, por meio de algumas mediadoras, algumas mediações, como a saúde, o capital social, o padrão de vida e a autonomia do indivíduo. Tudo isso numa grande guarda-chuva da teoria das capacidades e efetividades. É importante destacar que na teoria, né, do Amartya Sen, ele fala das capacidades, ou seja, dessas oportunidades do indivíduo alcançar o estilo de vida, ele divide em 3 dimensões: a ser, ter e fazer. Então, em cima dessas dimensões que nós fomos levantando nossas hipóteses, em cima de cada fator mediador, né? Então, a dimensão C, nós temos a saúde, que é a nossa hipótese 1, que é a 1A e a 1B. A 1A, a saúde influencia positivamente o bem-estar, e a 1B, a saúde influencia negativamente o bem-estar, como demonstrado aqui nesse desenho. As nossas outras hipóteses vêm da dimensão fazer, né? A gente tem a autonomia do indivíduo, no caso seria a hipótese 2, né? Na caso 2A, a autonomia influencia positivamente o bem-estar, e na 2B, a autonomia influencia negativamente o mal-estar. A hipótese 3 e a 4 se baseiam no capital social, em que a gente segmentou em 2 tipos: os laços de vínculos, que é aquele formado por grupos mais homogêneos, de maior controle social, muitas vezes são grupos familiares, né? Na 3A a gente vê uma influência positiva com bem-estar, e na 3B a gente vê uma influência negativa com mal-estar. E o outro capital social seria o laço de pontes, em que são grupos mais heterogêneos e por isso também um controle social menor, né? São mais essas associações ou grupos que os indivíduos participam, como religião, comunidades e etc. Então a gente vê na hipótese 4A um laço positivo com a influência com bem-estar, e na 4B o laço de pontes, a influência negativa com o mal-estar, como demonstrado aqui no nosso desenho. Na hipótese dimensão T, a gente ficou com o padrão de vida, né, que a 5A é uma influência positiva com bem-estar, e na 5B uma influência negativa com o mal-estar. E assim nós terminamos nosso desenho de mediação. A metodologia para esse estudo a gente utilizou a banco de dados, né, da Pesquisa Nacional da Saúde, né, que é realizado pelo IBGE, e utilizamos para fazer a análise, a gente utilizou como auxílio o PROCES, né, para identificar esses efeitos das relações. Então, como resultados, né, fazendo uma análise aqui da estatística descritiva da nossa amostra, que foi de 90 mil indivíduos, com uma média de idade de 46 e 52,9% sendo mulheres. Nos modelos de mediação, utilizamos Bootstrap, né, para verificar o intervalo de confiança, para validar os dados. E também, no caso aqui do modelo do bem-estar, as variáveis utilizadas conseguiram explicar 51,3% do bem-estar. Então, no efeito direto, temos aqui que o maior efeito direto seria a saúde, seguido por autonomia. Analisando os efeitos indiretos, a gente tem a saúde como o maior influenciador, seguido por padrão de vida. No caso aqui, todas as hipóteses A foram aceitas, né? Tanto a 1A, 2A, 3A, 4A, 4B foram todas aceitas. Analisando aqui já o modelo com relação ao mal-estar, todas as variáveis conseguiu explicar 51% da amostra. Utilizamos também um Bootstrap. A gente temos aqui a autonomia sendo o que influencia mais fortemente o mal-estar, e verificando os efeitos indiretos, realmente a autonomia é o que influencia negativamente mais forte. No entanto, temos aqui o padrão de vida e o laço de pontes influenciando positivamente o mal-estar. Dessa forma, ele rejeita tanto a hipótese 3B como a hipótese 5B. Então, como resultados, a gente vê que, além de um efeito de consumo, que é mensurado pelo padrão de vida, a gente vê que outros efeitos indiretos, né, mais subjetivos, como saúde, autonomia e capital social,
apresentam impactos estatisticamente significativos e positivos no bem-estar. A gente vê que a saúde realmente é do que gera maior impacto, ou seja, é um estado necessário para garantir ao indivíduo a capacidade para atuar em condições de agência e realizar o bem-estar. E aí a gente vê que um baixo impacto do capital social, né, que evidencia que características cognitivas como o controle social priva, né, ou seja, ele priva um pouco a liberdade de agência desses indivíduos. Já com relação ao mal-estar, a gente vê que a autonomia, né, se destacou como a variável mais importante na redução do mal-estar e que o padrão de vida e os laços de ponte são potencializadores, né, no caso aqui do nosso estudo, de formação do mal-estar. Como conclusão, portanto, a utilização da abordagem seniana para a compreensão do bem-estar possibilita incorporar aspectos mais amplos do que simplesmente os elementos T, como renda ou padrão de vida, né? Nesse caso, a gente consegue colocar os elementos ser ou fazer, que são extremamente valorizados entre os indivíduos. Ter saúde, autonomia para a realização de escolhas e relacionamentos adequados constituem elementos essenciais para os indivíduos alcançar uma vida desejada e valorosa. Como contribuição gerencial, a gente vê que tanto o mercado como os agentes políticos estão cada vez mais sendo exigidos a alcançar o bem-estar, né? Então, este estudo fornece a esses profissionais uma estrutura para essa abordagem, esses desafios, né, como desenho para conseguir criar modelos, né, de ações para alcançar o bem-estar, tanto do consumidor como das pessoas. Então, dessa forma, agradeço a contribuição de todos e encerro por aqui minha apresentação. Grande abraço. Muito obrigada e muitos parabéns também por esta apresentação e por este trabalho, isto muito interessante também, muito relevante e é uma área que eu, de facto não está, nunca tinha estudado, não é, tenho um conhecimento reduzido, mas achei muito interessante e se calhar por ter menos conhecimento desta área, tenho aqui mais questões para fazer sobre o vosso trabalho, coisas que, porque acho que é mesmo importante e até acho que até podia ser um bocadinho mais longe depois na proposta de ações específicas, de políticas específicas para contribuir para o bem-estar ou para o aumento do bem-estar ou para uma redução do mal-estar também. Pode ser visto nas duas perspectivas. Uma das coisas que eu fiquei com uma dúvida é porque que no modelo analisaram a relação entre a renda e todos aqueles mediadores, no fundo, a saúde, o padrão de vida, o capital social, que é entre os laços de vínculo e de bonde, mas não analisaram a relação direta entre a renda e o bem-estar ou o mal-estar. Porque já se conhecia, não sei, porque é que essa relação de a renda influencia diretamente, sem ser através dos outros, o bem-estar ou o mal-estar. Eu acho que não deve ser o único padrão, mas acho que provavelmente o modelo ficaria até com maior capacidade de explicação e havia ali uma parte, já que tinham os dados, não é? Que talvez fizesse sentido analisar. Não sei se quer explicar porque que se pensaram nisso, porque é que resolveram, se calhar não dava, não é? Se calhar ao incluir essa relação as outras não funcionavam. Perfeito, professor Leonor. A relação entre renda e bem-estar, ela já vem estudado bastante na literatura, né? Já existe um arcabouço com várias bases de dados, até internacionais, com amostras internacionais que verificam essa relação.
E os resultados mostram que existe sim uma relação entre o crescimento de renda e o bem-estar, mas essa relação ela não é tão, se apresenta não tão direta e não tão significativa, muitas vezes, principalmente quando você vai subindo de renda para populações, principalmente de países, né, com renda maior, né, países desenvolvidos, em comparação com países de desenvolvimento, essa relação cada vez diminui. Então, o objetivo foi a gente tentar colocar outros aspectos, né, que estejam nessa mediação, e aspectos mais subjetivos, né? E também é muito estudado já questões de acesso, né? Como a gente está na teoria do Armisen, que ele fala de capacidades. As capacidades são oportunidades que as pessoas têm para alcançar o estilo de vida desejado de cada ser humano. Por isso que ele fala bastante de agência do indivíduo, né? Que é essa capacidade do indivíduo escolher aquele estilo de vida, aquele desejo que ele quer ter na vida dele. Então, muitos aspectos também objetivos são já também vinculados com o bem-estar, né? Tipo acesso à moradia, acesso a uma alimentação de qualidade. E aqui a gente quis trazer alguns outros aspectos que está inserido na nossa sociedade para verificar essa relação também com o bem-estar, intermediando com a renda que já tem uma relação, né, com o bem-estar. Então, o objetivo foi trazer uma contribuição a mais já para essa discussão que já está acontecendo na literatura. Mas, sim, a gente poderia ter feito a análise direta, eu concordo plenamente, para enriquecer o trabalho. Não sei se dá, não sei se depois o modelo funciona, de vez em quando. Acredito que dá. Porque já pela a mediação a gente consegue ver que já tem um impacto, né? Outra coisa que eu fiquei com dúvida, se calhar pode parecer um pouco, né, mesmo de quem, porque eu não conheço tanto o tema, mas na forma como vocês medem, avaliam o bem-estar, no fundo a avaliação do bem-estar é só com um item, só com uma questão, enquanto que o mal-estar é avaliado com 5 itens. E fiquei com uma dúvida porque a avaliação do bem-estar está muito definida como saúde. A questão que avalia o bem-estar, deixa ver aqui como é que está, que eu apontei aqui, é muito relacionada com a saúde. Por isso eu acho que se calhar vai influenciar, não estou a dizer que a saúde não é essencial para haver bem-estar, mas o facto do bem-estar ser, considerando a saúde como estado de bem-estar físico e mental, e não somente a ausência de doenças, como é o seu estado de saúde. Portanto, se o bem-estar é medido assim, como no fundo o estado de saúde físico e mental, isso não será um bocadinho uma causa da maior correlação depois com a saúde e o bem-estar? É que há uma proximidade muito grande na forma como os dois conceitos estão a ser medidos. Concordo, foi uma discussão que a gente teve internamente com o nosso grupo, certo, professor, esse levantamento. Porque como a gente utilizou uma base, né, essa base é do Programa Nacional de Saúde, né, são dados secundários, então a gente tentou utilizar proxies, né, para tentar verificar essas relações. Pois foi o que eu calculei. Né, todas essas bases são proxies, né, de uma pesquisa que é feita pelo IBGE, já teve 2 abordagens, em 2013 e essa agora em 2019. Então, foram proxies que nós criamos para tentar verificar essas relações. Mas concordo, sim, com a sua discussão da possível proximidade entre as variáveis. Porque, e depois, então já estou a compreender, portanto, vocês tiveram que ir dentro da base de dados, ver, encontrar o que é que poderia ajudar a medir ou o bem-estar, ou o mal-estar, ou a saúde, a autonomia. Porque por isso é que eu também estava a estranhar, porque o mal-estar é medido relativamente às últimas 2 semanas. Porque o mal-estar, esse é um mal-estar, enquanto que o bem-estar era medido sem tempo, sem definição de temporal, e o mal-estar é definido com uma definição temporal de 2 semanas.
Se calhar um mal-estar de 2 semanas não é um grande mal-estar, pode ter havido um azar nas semanas anteriores e pode haver, no geral, a pessoa até sentir mais bem-estar, não é? E depois, por isso as minhas dúvidas eram mais em relação a estes itens. No padrão de vida, também só havia estes itens ou vocês selecionaram especificamente a televisão, a geladeira, a máquina de lavar roupa, telefone fixo, móvel, micro-ondas, computador, motocicleta e automóvel? Não, são os itens que vem na pesquisa com relação a bens. São todos os que eles têm, é? Isso. Ok. É porque, por exemplo, em Portugal, hoje em dia, padrão, muita gente não tem telefone fixo, porque as operadoras já não dão, e como todos têm móvel, já é, e portanto não é propriamente um indicador de padrão de vida, mesmo numa casa boa, pessoas com um padrão de vida elevado, não têm telefone fixo. E podem não ter motocicleta, podem ter só automóvel. Até a motocicleta hoje em dia foi uma forma de fazer face à crise económica, porque é um transporte mais económico do que o automóvel. Mas pronto, já estou a perceber que isto tem tudo a ver com os dados da base de dados. Isso, correto. Com relação ao telefone, eu acho que está semelhante. Aqui também está bastante em desuso, né? Mas aqui motocicleta é muito grande. É um transporte bastante utilizado no Brasil, principalmente em regiões do interior do país. É o transporte das pessoas, é motocicleta. Por isso que ele entra na base. Sim, pode ter motocicleta e não ter carro. Isso. Ok. Pronto, eu acho que a única coisa que... Mas isto são os dados que existem, não é? Portanto, não dá muito, não tem muito como fugir e selecionar de outra forma. Mas ter um bocadinho de cuidado na análise, porque, por exemplo, os laços são relativos ao último ano, que me parece de facto um indicador melhor do que, por exemplo, o mal-estar ser indicação a janela temporal ser 2 semanas. Mas gostei muito e achei muito interessante e acho que faz falta estudos que contribuam para as políticas públicas e e que possam dar algum contributo para no fundo, para uma melhoria do bem-estar da sociedade. Obrigado, professora, pelas suas contribuições. Estão todas aqui anotadas para a melhoria do estudo. E não sei, agora vou abrir aos outros congressistas, painelistas, quem quiser dar um contributo, pôr uma questão. Eu gostaria, na verdade, desculpa, eu não li o paper, mas um ponto que eu fiquei pensando, talvez se vocês pudessem testar alguns modelos alternativos, porque eu também acho que a renda, ela é, né, enfim, é uma relação conhecida e tu espera que ela vai ter realmente aquele tipo de relação com as variáveis mediadoras que vocês escolheram. Mas talvez hoje em dia, né, pensando nesse conceito mais amplo de bem-estar, muitas nações, na verdade, não, né, mesmo de países que não são tão desenvolvidos, não se mede somente pela renda, né? E estou pensando, por exemplo, em tempos de Covid, valorização de outros aspectos, né, que possam ser mais importantes. Então, fica uma sugestão para vocês eventualmente repensarem, né, com os dados que tem o modelo, porque sem dúvida é um tema interessante, né? Acho que tem muito a ser pesquisado e parabéns pelas escolhas aí. Acho que tem algo a descobrir ainda. Obrigado, Márcia. Com certeza, vamos analisar e aprofundar mais com relação a esses modelos que estamos utilizando. Eu também tenho uma questão. Vocês falam, né, que o período
estudado foi a partir de 2018. Por que foi selecionado esse período? Só para entender um pouquinho mais. Karina, como assim? O período... Não, a base de dados foi de 2019. Isso. Uhum. E aí que tá, como que a professora Márcia falou, será que, analisando outros períodos, a questão da pandemia também não haveria alguma diferença ou não de você relatar nesse modelo, né? Estudar agora esse efeito como sugestão de pesquisas futuras? Sim, perfeito. É porque essa base, ela é uma base do IBGE. É uma pesquisa que o IBGE faz, né? Já fez 2 versões dessa pesquisa, que é do Programa Nacional da Saúde. Quem executa o IBGE a pedido do Ministério da Saúde, né? Isso é uma base grande, com mais de 93 mil amostras, né? De forma nacional. Mas é interessante, obrigado pela oportunidade, Karina, também tentar, futuramente, a gente tentar até pensar no comparativo, porque essa base ela já foi executada uma vez, essa pesquisa em 2013, e repetiu agora em 2019, né? E acredito que pós-pandemia também possa, com certeza, né? Acredito, né? Possa ter alguma alteração, mas a gente tem que esperar uma nova coleta de dados via pelo Ministério da Saúde, via IBGE. Mas... Eu queria complementar, Luiz, exatamente isso. A ideia, qual é? É que, bom, a gente está usando o que nós temos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a última pesquisa foi em 2019, então a gente não tem como utilizar um outro recurso. A ideia é comparar, inclusive, a base de 2019, que foi pré-pandemia, com, obviamente, a gente verificar como a população, se houve, de fato, alguma alteração em relação ao bem-estar ou mal-estar após a pandemia. E aí, Márcia, o que você acabou de falar é interessante, porque se a gente for olhar, por exemplo, para o Critério Brasil, ou até mesmo para as bases que o IBGE utiliza, né, que são 2 coisas diferentes, elas são alteradas, né? O professor Mazon da USP, ele sempre altera a cada ano algum aspecto aí em relação ao Critério Brasil para a gente trabalhar, por exemplo, com a questão da classificação das faixas, vamos chamar assim, de classes sociais no Brasil. Sempre é indicado, alterado, sempre é colocado, de fato, alguma posse. Por exemplo, a questão, me lembro que tínhamos aspirador de pó, DVD, né? Então, são alguns pontos que são alterados a cada período. Eu creio que tanto o IBGE como o Critério Brasil devem ser alterados. E a gente deve fazer essa comparação, sim, no futuro. Muito obrigado. Não, obrigada. Outra coisa que eu me lembrei, por causa que a Márcia estava falando, há uns índices também, até em alguns países, eu acho que a Dinamarca, e a nível internacional faziam, que é o índice de felicidade, não é propriamente de bem-estar, mas é o índice de felicidade, e que também seria interessante ver como é que é calculado e que indicadores é que poderiam ter. E se esses dados, existem também esses dados, eu acho que foram feitos a nível internacional, portanto haverá com certeza também sobre o Brasil, e poderia dar para complementar com esses dados do bem-estar, não é? Dessa base, porque eu já percebi que só tem proxies e tem que se trabalhar com os dados que se tem, e também é muito bom ter 90 e tal mil casos, é muito bom e dá para fazer algumas coisas, não é? Mas podemos tentar complementar, dado que não podemos definir nós as perguntas, não é? Não podemos definir nós as escalas a utilizar, podemos ver outro tipo de informação secundária que possa ser incluída e que exista, que possa ajudar a complementar, a explicar. Professor Leonor, assim, a questão da felicidade, inclusive, é tema que eu finalizei meu pós-doc, foi sobre isso. Só para deixar bem claro que em inglês a gente também usa o termo well-being, ou seja, também é bem-estar. Embora, assim, a principal escala de felicidade, né, meu Google aqui, a principal escala, né, de felicidade é chamada de well-being, assim, bem-estar. A gente utiliza bastante, né, as escalas psicométricas que tratam sobre isso. Aqui no Brasil tem pouco a gente trabalha realmente felicidade, mas pode ser um trabalho interessante, Luiz. A gente pode, de repente, pensar em fazer um comparativo, né, entre aquela escala, né, que a gente usa de felicidade, juntamente com a comparação, por exemplo, aí com o período do IBGE, né? Eu acho que era um... Pode ser, não sei se dá, mas...
Sim, sim. Nem sei que dados é que existe, mas acho um trabalho muito interessante. Eu acho um estudo muito interessante mesmo. Bom, eu acho que então, também já estamos, podemos passar ao próximo e depois no fim voltamos a discutir tudo. Tá bom? Tá bom, Karina? Eu vou compartilhar a terceira apresentação agora. Olá, meu nome é Cristina Osterman, eu sou doutoranda do PPGA da URGS e vou apresentar uma pesquisa, um artigo feito em parceria com a minha colega Laís, Lucimari, professor Leonardo Nicolau, professora Márcia Dutra de Barcelos, que é minha orientadora da tese, no qual nós investigamos o efeito redutor do conflito de normas sociais na intenção de consumo de carne entre comedores de carne. Partimos, então, da premissa, entendemos que estamos numa crise climática que exige mudanças, né, desde a produção até o consumo. Em termos de consumo, a alimentação ela é um dos 3 setores com maior impacto em termos de sustentabilidade, não só ambiental, mas econômico, social também. E dietas sustentáveis são necessárias, algumas mudanças nas dietas, e a maioria dos indicadores falam na exclusão ou na redução do consumo de carne, com a substituição por produtos à base de plantas. Porém, isso é muito difícil fazer essa mudança, porque carne é central nas dietas ocidentais e é o comportamento esperado. Podemos dizer que é a norma social vigente na maioria das sociedades ocidentais. Só que todos esses estudos e essas informações, ela tem modificado os hábitos e normas de alguns grupos. E como fazemos parte de vários grupos ao mesmo tempo, há situações em que nós vamos estar expostos a conflitos de normas sociais de diferentes grupos. Por exemplo, a família favorável ao consumo de carne e os amigos favorável ao não consumo ou à redução do consumo. Então, o conflito entre normas sociais ele foi pouco estudado até o momento, não há estudo sobre o efeito desse conflito no consumo de carne, e nós então estamos buscando investigar isso, se esse conflito ele pode ter um efeito de redução no consumo. Para isso, nós usamos como teoria de lente a Focus Theory of Normative Conduct e sugerimos um modelo teórico com 4 hipóteses, né? Sobre a relação entre o conflito e a intenção de consumo, nós propomos que entre os comedores, os full meat eaters, que seriam os comedores integrais, os comedores com maior quantidade e frequência de consumo de carne, esse efeito ele seria um efeito redutor. Entre os redutores de consumo de carne, que são pessoas que estão conscientemente buscando a redução, que não seja por motivo financeiro, pesquisas anteriores revelam uma dificuldade nessa redução frente à pressão social. Então, nós propomos que o efeito seria um aumento no consumo. E que essa relação entre conflito e intenção ela é mediada pela autoidentidade proambiental e pela autotranscendência. Então, investigamos isso por meio de uma pesquisa de design experimental, de um fator com 2 condições entre participantes, condição controle e condição experimental, ambas lendo um texto. Na condição controle sem conflito normativo, um texto sobre um churrasco de aniversário com família e amigos, e na condição de conflito havia uma discussão entre os 2 grupos relacionada ao consumo de carne. Após a intenção de consumo, né, como você serviria seu prato, numa escala Likert de 1 a 5 pontos, sendo 1 somente vegetais, 5 somente carne. Os moderadores foram medidos com escala Likert, adaptadas do inglês, as análises foram realizadas em R, a pesquisa obteve autorização prévia ética e foi pré-registrada. A nossa amostra final foi de 265 participantes, uma amostra por conveniência, sendo quase 70% mulheres, uma idade que varia entre 18 e 80 anos, com uma média de 39,18,
e 66,29% estavam no mínimo cursando graduação. Primeiro, nós fizemos a análise geral dos participantes, sem fazer a separação entre o padrão de consumo, né? Se comedores integrais ou redutores. Então, assim, em todo o nosso grupo de respondentes, o conflito, ele teve um efeito redutor, como a gente nota no gráfico, a média do grupo conflito à esquerda ela é inferior, e essa diferença, por meio de teste T, verificamos que ela é estatisticamente relevante. Em relação à análise por padrão alimentar, que são as análises das nossas hipóteses, nossos testes de hipótese, nós fizemos uma nova e então verificamos que entre os full meat eaters, o grupo de conflito ele tem uma média de intenção inferior e essa média ela é estatisticamente diferente que a do grupo controle. Já entre os redutores, a média ela é muito similar e então ela não tem diferença relevante. Já o teste de moderação ele foi feito por meio de regressão linear e técnica de spotlight e verificamos que a autoidentidade pró-ambiental ela modera a relação, né, entre conflito e intenção apenas na situação de conflito. Já a autotranscendência não parece ter efeito moderador. Então, nós temos, em resumo dos nossos resultados, que a nossa hipótese H1A ela foi aceita, né? Os resultados suportam, dão apoio a essa hipótese. Já a H1B não pode ser aceita, a H2 parcialmente apoiada e a H3 não foi apoiada pelos resultados. Em resumo, concluímos que o conflito entre normas sociais de diferentes grupos tem potencial para reduzir a intenção e o consumo de carne entre as pessoas que comem carne. Os redutores parecem ter um comportamento mais estável, né, o que nos surpreende, porque realmente nas pesquisas qualitativas eles demonstram muita dificuldade em fazer o processo de redução, mas parece lidar um pouco melhor com o conflito. Então, a saliência pode estar sendo relevante nesse ponto e deve ser observada em futuras intervenções, né? Que fique claro o conflito e essas novas normas ou normas diferentes, né? Que os grupos de amigos, em geral, ou outros grupos têm. E que seja também as intervenções levem em consideração que o PS pode, a autoidentidade pró-ambiental pode ser um fator que também modere e também tenha resultado de redução nessa relação. Então, brevemente, algumas referências que utilizamos, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Cristina. Eu já falei um pouco convosco logo no princípio, enquanto estávamos a aguardar sobre o trabalho. Muitos parabéns. É muito interessante e é muito relevante e muito atual, porque realmente a alimentação é a base da sociedade e nós estamos a assistir a grandes alterações ou a algumas alterações nos hábitos e nos comportamentos de consumo, nomeadamente relativamente aos comportamentos de consumo de carne, como estávamos a falar. Há o desenvolvimento de tendências de vegetarianismo e de veganismo, e um bocadinho como é que isso se liga com as tradições e com os hábitos culturais dos diferentes países, e nomeadamente aqui em Portugal também há muito essa tendência. No vosso estudo, uma coisa que que me surpreendeu, no fundo, foi a não confirmação das hipóteses 2 e 3 dos moderadores. Eu estive a pensar um bocadinho nisso também, porque que razão é que faria que os moderadores de facto aqui não tivessem, quer dizer, na hipótese 2 ainda houve parcialmente suportado, não é? Mas no 3 já não há sequer efeito. Será que também as pessoas
têm consciência que o consumo de carne é uma coisa nociva para o ambiente? Consideram que é um comportamento não anti-ambiente? Portanto, é que eu acho que em muitos casos de muitas pessoas pró-ambientalistas, com preocupações ambientalistas, com redução e com uma ação cívica até grande, mas que comem carne porque nem nunca se interrogaram sobre isso. E carne de vaca criada em regimes de e depois tudo depende também do tipo de carne, não é? Mas eu vou passar, e se calhar uma coisa que talvez seja importante medir no futuro é esse grau de conhecimento ou de comportamento pró-ambientalista. Se calhar medir isso também. Ou o grau de conhecimento, ou mesmo como é que a pessoa se classifica, não é? Em termos ambientais. Mas não sei. Perdão. Enfim, posso fazer um comentário. Eu vejo duas possíveis explicações. A primeira é uma questão de escala mesmo, que pode, como ela é uma escala adaptada, traduzida, né? Talvez, enfim, tem uma questão de instrumento que deve ser considerada. Mas eu acho que a segunda é uma dificuldade que a teoria, que os estudos anteriores já vêm falando, assim, da preocupação pró-ambiental se traduzir em comportamento. E essa escala de autoidentidade pró-ambiental, ela é interessante porque ela traz justamente assim, quais são os comportamentos que tu aplica, né? Não é o quanto tu te preocupa, porque se todo mundo vai ter um nível de preocupação, em teoria, ao menos expresso, ao médio alto, né? Hoje em dia é difícil alguém dizer não estou preocupado. Mas assim, aí isso a gente viu na etapa quali que eu te comentei, professora, que a gente fez, né? Uma etapa qualitativa. Nas entrevistas apareceu, as pessoas sabem na ponta da língua todos os impactos da criação de gado. Da emissão de CO2, da cadeia de carne, do bem-estar animal, da desertificação, de plantar soja para alimentar gado, tudo veio muita informação. Mas quando a gente chegava e perguntava, ok, quais são os comportamentos que expressam, né, tua preocupação, ou no teu dia a dia como consumidor, o rol de comportamentos eram, assim, eu separo o lixo. Basicamente isso. E jovens, assim, jovens, 20 e poucos anos, sabe? Eu separo o lixo. Então, teve um caso que ela apresentava, essa pessoa, um maior número de comportamentos, né, relacionados a fazer menos pedidos por internet, quando fazer um pedido único por causa do deslocamento, usar menos avião, e ela também tinha alinhado um comportamento de consumo de carne reduzido. Então, a gente decidiu manter, assim, com a esperança, vou te dizer, a gente achasse uma moderação, porque seria muito legal que as pessoas conseguissem, né, implementar suas preocupações, que elas mudassem seu comportamento. Mas, enfim, esse é um comentário. Eu achei que a autotranscendência ia moderar, porque ela é essa ideia de que estamos todos conectados, né, dentro de um mesmo sistema, que natureza, animais, pessoas fazem parte de um mesmo, enfim, convivem em harmonia, mas, enfim, também não encontramos. Pois não, eu também pensei que moderasse. Também achei que ia encontrar efeitos. Mas é como diz, há uma grande diferença entre a intenção e a preocupação e a ação. Fiquei pensando também agora, Cris, falando na escala de autotranscendência, né? Até não sei
não olhamos, né? Se tem alguma coisa no Brasil, assim, talvez procurar alguns dados para tentar entender um pouco mais, porque eventualmente pode não se encaixar realmente, né? Pode não ter esse sentimento, enfim. Mais uma reflexão para a gente nessa próxima etapa e considerar esses comentários, acho que bem interessante da Leonor também. Muito bom. Eu vou passar a palavra, mas deixar agora os outros congressistas também dar uma opinião, um contributo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, foi um trabalho muito bem feito, muito bem escrito. O próprio método empregado de experimento tem a dificuldade de vocês conseguirem uma amostra grande, né? Então, sei que trabalhou, porque eu já fiz também experimentos no meu mestrado, agora finalizando o doutorado também. E está um trabalho muito bom, um tema bom, segmento também de carne. Em geral, a introdução, dá para ver que tem aquele esforço, buscou referências recentes, né, não só antigas, mostrando que o tema também ele é atual, que o tema é relevante, a lacuna teórica existente. E eu gostei bastante, é um artigo que tem começo, meio e fim, os resultados são interessantes, a contribuição teórica e prática também são bem interessantes, e pelo que eu vejo, ele já está no formato já de envio para revista, só está aguardando alguns comentários, sugestões de melhorias, mas um trabalho muito bem feito. Muito obrigada, Karina. Obrigada. Experimento, e ainda mais fazendo uma amostra de conveniência, é sempre um desafio, né? A gente conseguir responder isso. Mas também, por outro lado, uma amostra de conveniência nos permite ter uma amostra mais ampla em termos de perfis, de idade, né? Que foi uma questão que a gente estava buscando, assim, fugir de aplicar com alunos de graduação, que é meio que quando é mais fácil, né? A gente chega na sala de aula, ou algumas universidades oferecem como crédito adicional, né? Então, a gente estava buscando justamente essa maior, uma amostra, assim, que pudesse ser um pouco mais representativa. Mas, obrigada. Oi, eu queria também fazer aqui algumas observações. Uma das questões mais importantes que vocês podem trabalhar é sempre sobre a questão da percepção. A gente fez alguns estudos, alguns anos atrás, sobre o ponto que trata sobre, por exemplo, alimento vegano, por exemplo, tá? Especificamente sobre carne, existe um grande dilema que aqui no Ceará, por exemplo, nós estamos no Ceará e o Luiz aqui, nós somos da Universidade Estadual, e eu lembro que tem uma das maiores indústrias aqui, inclusive o maior produtor de castanha de caju, né, aqui do Ceará, e eu me lembro que uma das indústrias desenvolveu uma carne baseada em carne de caju. Isso é maravilhosa. Quem nunca experimentou, eu sugiro que vocês possam experimentar. Mas o fato é que uma das maiores empresas da indústria de carne baseada em plant-based, né, que é a Beyond Meat, ela sofreu bastante nesses últimos tempos por uma grande pesquisa que foi realizada. Eu me lembro que eu trabalhei nesse estudo há alguns 3 anos atrás, sobre, por exemplo, a percepção dos consumidores sobre a saúde, deixa eu tentar dizer se a palavra é essa mesmo adequada, se eu não me engano, era a percepção de que essa carne era saudável, exatamente. Tá? Então, de repente, se vocês pudessem fazer um outro experimento sobre percepção, tá? Isso seria interessante, porque você teria uma outra variável que poderia ser chave para os seus estudos. Tá? Então, eu queria só dar esse... Aqui no Ceará, a gente tentou bastante implementar, por exemplo, a carne de caju, como temos a carne de soja. Né? Pois bem, o grande problema qual é? Aí nós temos 2 grandes problemas, né? A questão cultural, que vocês já abordaram aí, mas a questão também da percepção, se eu realmente encontro que essa carne vai ser ou não saudável para mim. Então, tá? Então, eu queria que vocês pensassem. Esse estudo está disponível, eu acho que vocês podem dar uma olhada depois sobre a Beyond Meat. Foi um estudo com mais de 2.000 pessoas, tá? Então, vocês podem dar uma olhada depois, e foi realmente o grande problema deles. É tanto que as ações caíram e tal, uma série de questões. Obrigada. Acho que é bem, né, Cris, bem um ponto também que aparece sempre,
uma outra aluna, né, defendeu recentemente, relacionado ao mesmo projeto, fazendo grupos de focos, né, com diferentes estilos de vida e momentos da vida, e exatamente isso, assim, não se vê sentido em consumir um plant-based que tem essa percepção de ser cheio, né, de químicos e conservantes e aditivos, etc. Até porque, aí, sem dúvida, é uma questão cultural, né? No Brasil se tem muito essa ideia de que o animal, né, é a pasto, é criado, né, economicamente é um setor super importante, se vê sempre essa imagem, né? Se a gente liga a TV, tu vê o rebanho do Brasil, ele está sempre no verde, né? Está sempre na braquiária, etc. Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante de ser incluído e certamente pode agregar, acho, ao experimento e à explicação também dele. Muito obrigada. E qualquer coisa a gente te pergunta se a gente não encontrar o estudo. Muito obrigada a todos. Eu ia sugerir que a Karine já pôs aqui, nós temos uma outra sala onde podemos continuar a discutir, uma sala de networking, para não estar aqui a ocupar esta sala que pode ser necessária para a sessão seguinte, podemos passar para a outra sessão, que já pôs, Karina pôs aqui no chat o link, não foi? Isso, pus o link e o link de avaliar a sessão também está disponível no chat. Ok, muito obrigada. Então, se calhar íamos até à outra sala, não é? Isso, só a de networking, é recomendado ir só, por exemplo, depois que passa o tempo, às 10 horas, aí então, se não sobrou tempo, aí continua discutindo nessa sala de network, né? Então, se conseguir discutir então ainda toda hora, não precisa ir. então ainda não precisamos de ir embora. Isso ainda tem tempo, tem uns 13 minutinhos. Então bom, então pronto, então podemos continuar aqui. Eu é que, como vi no chat, não li tudo com atenção, eu estava a ver que já tínhamos que ir embora. Se eu puder contribuir também, só uma pequena fala para o trabalho da Cristina. A gente aqui também tem uma linha de estudos que a gente estuda bastante anticonsumo, né? Os anticonsumidores, no caso veganos, vegetarianos, minimalistas e outros. E só para contribuir, a gente está desenvolvendo um trabalho qualitativo, que a gente está analisando na rede social, no Facebook, uns relatos, né, de grupos de veganos, vegetarianos e por aí vai. E a gente verifica que há essa mudança de comportamento, né, da pessoa ter a consciência desse trabalho qualitativo, mas às vezes não fazem a ação, né? E a gente verificou que nesses relatos, né, sempre tem um ponto, um evento crítico que acontece na vida dessa pessoa que vai além, que realmente desperta ela a fazer essa mudança, né? Chegar nessa ação. Então é bastante interessante, tipo, quem é minimalista, né? Passou por um problema financeiro muito grande, alguma coisa do tipo, ou se sentiu explorado por um banco, né? Então sentiu um evento muito forte, aí ele consegue realmente alterar esse comportamento e se manter nele. Lógico, tem alguns com tempo maior, outros menor, né? Também não é uma alteração contínua aquele momento de continuar ou de retornar ao comportamento. Então, só contribuindo um pouco mais com essa questão, que eu também acho que vocês entram um pouco nessa literatura do anticonsumo com o trabalho de vocês. Sim, obrigada, Luiz. Sim, na verdade, a professora Márcia coordena um grupo de pesquisa, né, da qual eu faço parte, que trabalha várias questões relacionadas a consumo, na verdade, alimentos, desde a produção ao consumo, depois se a Márcia quiser falar um pouco mais. Tem um estudo que foi a dissertação de mestrado de uma colega, que era justamente sobre anticonsumo, né? Então, ela fez entrevistas também e notou justamente isso, assim, também uma história, né? Sempre tem uma história ligada ao não consumo, né? Então, é bem interessante. Por outro lado, também a gente buscou estudar os consumidores
de carne, que é outro item, assim, porque a gente acaba, tem vários estudos do porquê, né, as pessoas consomem, que é a escala 4M, que a gente está também pensando em agregar ao trabalho, que são as justificativas cognitivas, né, para o consumo. Então, o que a gente vê é que é um tema muito complexo, né, que envolve muitas questões, assim, não são só escolhas, assim como todas as áreas a maioria das áreas de consumo tem muitos itens muitas variáveis pessoais, ambientais, de expectativas, né, que acabam envolvidas nas decisões. Mas a gente espera que se confirme nas outras coletas que essa possibilidade do conflito, fazer a redução dos comedores, né? Porque daí a gente poderia pensar em nudges, em aí partir para algumas pesquisas até experimentais de campo, para ver se a gente conseguiria realmente reduzir, assim, a quantidade consumida, por exemplo, num refeitório universitário, né? Algo assim. Então, para intervenções e essas questões. Mas muito obrigada. Realmente, o anticonsumo de carne é algo bem interessante. De carne e de outros, né? De outros contextos. Agregando, obrigada pelas contribuições também, Luiz. Esse é um ponto, né, que tem essa ligação direta com as normas sociais, e esse foi exatamente o nosso objetivo, né? Assim, logo no início, mas vamos coletar de vegetarianos ou veganos, tem um monte de pesquisa, né, sobre isso, assim, mas tem muito pouco realmente discutindo sobre os consumidores, né, em si, assim, aqueles que são arraigados, né, e a gente lá no Rio Grande do Sul, né, os que estão lá, eu fico aqui em Bruxelas agora, volta e meio, sinto uma saudade louca de comer carne, porque a gente come realmente muita carne, né, e carne muito boa, isso faz parte, assim, é quase algo que parece estar dentro do DNA, é muito difícil, né? E existe muito preconceito também em relação às pessoas. Então surgiu essa motivação, né, de trabalhar com esse ponto, mas o anticonsumo também entra, né, estilos de vida. Então, assim, de uma forma ou de outra, temos também muita relação, né, com os temas que estão sendo aqui apresentados, de bem-estar ou mal-estar, enfim. Acho que, né, apesar de não serem sobre o mesmo objeto, temos alguns pontos de ligação bem interessantes e agradecemos esses pontos, né, de percepção, assim, nem sempre é fácil ligar tudo isso no experimento, né, porque as pessoas não querem responder nada, tu vê algumas pesquisas, né, tem, sei lá, vai levar 20 minutos para responder, nossa, 20 minutos do meu tempo para responder isso, quando não são aqueles questionários enormes da União Europeia lá que levam 1 hora, né, para responder, mas aí realmente só tendo recurso para contratar painel, etc., e as pessoas são remuneradas para isso, né? Com voluntários, que nem é o nosso caso, a gente tem que ser realmente conciso e coletar o que é possível, mas agradecemos as contribuições todas aí e levaremos adiante o projeto. Muito bom, muito obrigada. Eu acho, de facto, todos os estudos foram muito interessantes e há aqui uma ligação interessante entre os vários estudos e, no fundo, de ver o problema que nós temos com a recolha de dados, no fundo, com as metodologias, porque em todos eles há sempre a ideia ótima, o problema bem definido, a metodologia adequada, mas para nós termos dados, temos que ir sempre, como não temos recursos, não é? Infindáveis, não dá para pagar aos consumidores, e muitas vezes, mesmo pagando, é difícil obter respostas sinceras e conseguir estudar efetivamente o assunto e o problema na sua totalidade. Portanto, há que ir à procura, de facto, de proxies e de ser criativo também nas formas de conseguir ter os dados para conseguir dar resposta aos problemas. E acho que houve aqui uma série de ideias interessantes e pronto, muitas vezes não podemos pôr tudo no mesmo estudo, temos que ir
acomodando em outros experimentos e vamos adicionando variáveis, vamos adicionando outras coisas que nos permitam confirmar e complementar. Só mais uma contribuição aqui para a Cristina. Eu acredito que nessa base do PNS tenha questões sobre alimentação, eu acho, de consumo de carne também, entendeu? Não estou lembrando que são várias variáveis, é um questionário bastante longo, mas acredito tem uma parte de alimentação, eu acredito que tem a questão de consumo de carne também. Interessante. Onde ele está disponível onde esse banco de dados? No site do IBGE. No site do IBGE. PNS, né? PNS, Pesquisa Nacional de Saúde. Sabe que a gente fez um estudo sobre a pesquisa de... Agora não vai me faltar o nome, mas uma pesquisa de consumo de alimentos do IBGE, que foi, assim, é um banco de dados, o IBGE tem muitos dados que a gente pode analisar e depois fazer cruzamentos, né? Um material muito rico, assim, para desenvolver. Não era da POF, Cris? Não. A POF. A POF, né? É. A POF tem uma parte alimentar, que a gente depois cruzou naquele... Isso. A gente fez uma pesquisa sobre consumo de alimentos premium, então a gente, para reduzir o questionário, a gente pegou os dados da POF para traçar o perfil de consumo, vamos dizer, dos grupos, e aí coletou só premium, né? Que não estava ali, mas é muito interessante. Eu vou buscar, de repente tem alguma... Acho que com certeza, né, vai ter algo que a gente possa fazer alguma análise aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, eu acho que foi muito bom, foi uma boa sessão, está tudo de parabéns e espero que nos encontremos mais e que estou disponível para o que necessitarem, para irmos continuando a colaborar. Já falámos com a Márcia e com a Cris e falamos com o Diego, vamos ver se conseguimos um projeto com Portugal e obviamente com o Luís e com a Karina, se quiserem. Estou disponível ou comigo ou com algum dos meus colegas aqui da universidade. Depois aqui uma fotografia para ver. Muito linda, né? É um edifício mais bonito, é muito bonito, é histórico, mas depois pouco prático para as aulas. Professora, mas me desculpe, mas o Ceará é muito mais bonito, tá? Nossas praias são maravilhosas, então, infelizmente eu não estou aqui com a visão da praia, mas se eu fosse mostrar agora aqui no meu prédio, com certeza vocês iam ficar com muita vontade. Esse intercâmbio cultural é interessante também, né? Tá valendo. No próximo ano temos que ir para aí. Com certeza. Obrigada. E para o tempo. Aqui está frio, está horrível. Agora aqui esfriou também, então tá mais para Ceará nesse momento, né? Está tudo a querer ir para Ceará. Muito obrigada pelas contribuições também. Fazer a avaliação, acho que foi muito boa a sessão. E com certeza vamos continuar, foram ótimas sugestões. Obrigada. Muito obrigada, professora Leonor, muito obrigada, Márcio, Luiz, Márcia, Cristina, muito obrigada pelos comentários com considerações, foram todos muito relevantes. Só queria uma observação, não esqueçam de avaliar a sessão, como foi a sessão. Tá bom, obrigada, Karina. Faremos, muito obrigada. Obrigado, um bom dia para todos. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos. Obrigada. Até sexta no Sapiens, né? Acho que sim, seguimos, né? Encontraremos lá, não. Tem mais uns papers aí. Nos vemos pelo CNEAD dessa semana. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.